A partir de agora, você vai ouvir o programa Ordem e Progresso. Um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação: Emílio Alarcon. Ordem e Progresso. Boa tarde, Brasil. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Metropolitana. Hoje é dia 15 de julho de 2018, iniciando mais um programa aqui, Ordem e Progresso. Agradecemos aqui, mais uma vez, professor Robson Augusto, presente na mesa, jornalista Alarcon, do Grupo Pesadelo de Qualquer Político, e o nosso entrevistado de hoje, o professor Júlio Machado, presidente da Liga de Jiu-Jitsu do Sudeste, historiador, militar da Marinha, professor de Jiu-Jitsu, mestre 5º grau. Seja bem-vindo, professor Júlio Machado. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Boa tarde, mesa. Aqui é Alarcon, do Grupo Pesadelo Qualquer Político. Boa tarde, ouvintes da Rádio Metropolitana. Mais um domingo aqui para a gente esclarecer e conscientizar a população. Boa tarde para todo mundo e, mais uma vez, estamos aqui para falar a verdade. Falar aquilo que normalmente não é dito por aí. Exato. Notícias da semana, Robson? Bora. E agora, Emílio Alarcon e seus convidados debatem os assuntos mais importantes da semana. Então, pessoal, como não poderia deixar de ser, o principal tema, bastante discutido do momento agora, é o pleito eleitoral, né? O Globo diz que a convenção do PSL, onde será definido quem será o vice de Bolsonaro, será realizada somente no dia 22. Falta definir o vice. A principal aposta é Magno Malta, do PR. O partido ainda não decidiu o rumo que terá. Ciro Gomes. O Globo destaca que o Ciro Gomes, do PDT, fará sua convenção em 20 de julho, corrigindo. Ele mira no PSB e no DEM, e nos partidos chamados Centrão, como PR e PP, que tem expressivo tempo de TV. Emílio, a gente não pode deixar de falar, né, que já tem se comentado muito que o lançamento oficial aqui do Rio de Bolsonaro, presidente, pode ser no estádio Moça Bonita, ou algum lugar que caiba muita gente. Eu acho que vai ser ali no Centro de Convenções Sul-América, ali ao lado da Prefeitura do Rio de Janeiro. Realmente está entre esses dois locais aí. Bom, falando aqui do Ciro Gomes rapidamente, um complemento. Esse cidadão ele responde a mais de 100 processos. Não deveria estar disputando um cargo para presidente do Brasil, né? É o Carlos Lupe, né, presidente do PDT, em relação a essa colocação aí, falou o seguinte: nós precisamos de um cara de coragem. É para desculpar, né, o destempero de Ciro Gomes, né? Ele é muito radical, ele ofende, xinga, manifestante. A gente tem visto muita coisa dele aí na internet aí que é realmente preocupante. O desrespeito com a população. Eu vi ele falando com uma senhora no hospital, numa fila, foi uma coisa assim deplorável. O que se tem dito muito aí, entre aqueles que têm coragem de dizer alguma coisa, é que Ciro Gomes está querendo fazer o papel de anti-Bolsonaro. Todo herói tem um anti-herói, e o anti-herói fica famoso por conta do sucesso do herói, né? Quem ficou famoso por causa do Batman foi o Coringa, né? Quem ficou famoso por causa do Super-Homem foi quem? Super-Homem? Lex Luthor, aquele careca, pô, vocês estão precisando ler mais gibi, né? Então o Ciro Gomes quer fazer sucesso às custas do herói Bolsonaro, ele quer ser o anti-Bolsonaro. Pois é, Robson, ainda tem mais. O Jornal Globo diz ainda que o PSB, DEM e o PT fazem suas convenções no dia 4 de agosto. O PT tende a indicar o nome de Fernando Haddad como candidato a presidente. Fernando Haddad foi aquele do PT que destruiu São Paulo e não conseguiu nem se reeleger? Uhum. É isso mesmo? Mas o PT ainda tenta, com desespero total, emplacar Lula como presidente, né? Lula? Como candidato, né? Caramba, bota Lula desespero na cadeia. nisso, né? Queriam tirar Lula da cadeia para participar de uma convenção, né? E os líderes do PT chegaram a falar: poxa, mas Fernandinho Beiramar, fulano de tal e Beltrano de tal pode dar entrevista na cadeia, por que Lula não pode? Ou seja, eles mesmos estão comparando Lula aos piores marginais. Senadora do PT que falou isso, né? Ou seja, eles mesmos estão comparando o líder aos piores marginais do país. Isso né? é medo.
Pois é, o Partido dos Trabalhadores está afundando. Ele vive ainda do status de Lula entre algumas classes do país que não conseguiram ainda compreender, que não se importam, realmente interpretam de alguma maneira a atuação de Lula nos muitos esquemas descobertos pela Operação Lava Jato. Vamos dar prosseguimento aqui, Robson. Revista super interessante. É com você aí. Isso, eu vou começar com a revista Lutas. Quinto Samurai Combat na Arena da Juventude é sucesso total. Mais de 500 participantes. E vou continuando. O evento realizado nesse domingo na Arena da Juventude em Deodoro, administrada pelo Exército Brasileiro, foi inesquecível. Combate de alto nível, equipamentos e equipe de organização top de linha deram para quem ainda duvidava clara demonstração de que os esportes de lutas no Brasil chegam ao topo da preferência nacional. O esporte que mais cresce no Brasil, o jiu-jitsu, tem lotado estádios em praticamente todas as cidades. Somente no mês de julho, a revista Lutas recebeu informação de pelo menos 40 grandes eventos em vários locais do país. O número de atletas que participou do Samurai Combat na Arena da Juventude, diz a revista Lutas, foi na medida certa. O espaço é excelente e a administração, a cargo da Liga de Jiu-Jitsu do Sudeste, foi impecável, principalmente pela organização e segurança dos competidores e plateias. Pegando o gancho aqui, revista super interessante dessa semana, edição de 4 de julho. O jiu-jitsu surgiu no Japão há mais de 3.600 anos. E terminando a notícia, a arte suave ganhou o mundo. Antes disso, era crime punido com morte ensinar jiu-jitsu, um segredo militar. E hoje se ensina a todo mundo, né? Ou seja, duas revistas de grande expressão falando do jiu-jitsu, né? Que era conhecido há alguns anos como esporte de pessoas violentas, né? E nós estamos aqui com o mestre Júlio Machado, presidente da Liga de Jiu-Jitsu do Sudeste, para dar algumas informações, de desmistificar algumas coisas a respeito da chamada arte suave. Seja bem-vindo, Júlio Machado. Boa tarde. Queria agradecer a todos ouvintes, né, e da equipe da Rádio Metropolitana. E estamos aqui, né, para responder e procurar ajudar no que for possível. Só dando uma pequena correção, é 4º grau, né? Eu sei que a revista aí, no caso, né, a informação veio como 5º, mas é 4º grau. Mas estamos aqui, pode mandar as perguntas que a gente já está aqui para poder falar um pouquinho. Senhor Júlio, o senhor como mestre, também com o seu lado historiador, como o senhor enxerga isso? A coisa está crescendo nesse ponto realmente? Sim, com certeza. Na verdade, a gente faz um trabalho, né, de inclusão social. Há muito, né, que já se perdeu desde a época que o futebol era, né, você vê a grande mídia falando sobre o futebol o tempo todo, como os heróis de chuteira, mas não temos mais aqueles campos de várzea que nós tínhamos, se transformaram em condomínios e outras coisas mais. E hoje, a gente, em qualquer comunidade, em qualquer lugar, você tem um projeto de igreja, seja colégio, um projeto de jiu-jitsu, trazendo uma mensagem, não só da arte marcial, como também uma mensagem que a própria arte exige, que é de disciplina, de respeito, de postura, que faz com que jovens e crianças tenham um bom princípio do que é a vida na sociedade para fugir, né, do que é crime hoje e outras coisas mais. Júlio, alguns anos atrás, eu li, né, no Anuário do Esporte Brasileiro, se não me engano, isso há mais de 10 anos, que havia mais de 300 mil academias de jiu-jitsu no país. Uma pergunta difícil para você. Você tem ideia de quantas academias de jiu-jitsu existe no Rio de Janeiro? Eu já ouvi falar, já compareci a várias que fazem esses projetos sociais que você mencionou, algumas em igrejas católicas, algumas em igrejas evangélicas. Eu soube que o seu filho, inclusive, administra uma, se não me engano, em Parada de Lucas. A pergunta é, você tem ideia de quantas academias de jiu-jitsu existem no Rio de Janeiro e quantas pessoas são alcançadas por elas? Na verdade, né, hoje a gente tem uma dificuldade de conseguir essa informação pelo grande número, adeptos, muita gente está se associando, muitos pais estão vendo que o jiu-jitsu, sendo bem empregado por bons professores, está transformando a vida dos filhos. Por exemplo, né, onde o meu filho, Yuri Machado,
faz um trabalho muito bom ali. É um projeto da Igreja Presbiteriana em Parada de Lucas. Ele lida com crianças que estão ali naquela comunidade que, infelizmente, né, são tomadas de conta pelo tráfico, mas eles procuram se apegar. É o único elo, é o único ponto, o norte para eles é o jiu-jitsu ali, empregado de uma maneira, digamos assim, benéfica ao público. Agora, quanto a essa pergunta, fica muito difícil. Eu só posso dizer uma coisa para você, que eu acho que é mais do que 300 mil. Porque só na cidade do Rio de Janeiro nós temos 6 milhões e 300 e alguma coisa de habitantes. Eu acho que já passou muito tempo de 300 mil. Ô, Júlio Machado, você como mestre, como historiador e como militar, muita gente fala sobre a mudança de comportamento nos jovens, de comunidades ou não, que se inserem no mundo das lutas, né? E sim, o mundo, no meu tempo, o que se falava era judô, né? Certo. Eu fui lutador de judô, medíocre, né? Mas foi. E hoje, como nós falamos, a arte que mais cresce, o esporte que mais cresce no Brasil é jiu-jitsu, né? Como você percebe o comportamento dos alunos, né, quando entram e depois de algum tempo na prática? Na verdade, Robson, foi muito bom você citar aí, porque nós trazemos realmente para dentro da nossa mensagem o conhecimento como, né, como historiador, que não exerço a função, mas tenho, né, a qualificação, como licenciatura, como professor de história e como militar com mais de 30 anos de caserna. A gente faz, na verdade, uma soma disso tudo para transformar num trabalho melhor, uma mensagem melhor para o jovem. Nós vemos hoje uma grande necessidade de um resgate na visão familiar, uma visão mais séria para os nossos jovens, para a formação dos nossos jovens, que infelizmente a grande mídia e alguns segmentos aí da própria política tentam destruir. Então o nosso país ele está carecendo muito disso, de boas mensagens que possam ensinar ao jovem o que é respeito, o que é família, e eu uso o jiu-jitsu juntamente com o conhecimento histórico e a minha formação militar para preservar esses valores, para que depois não fiquem chorando. Que infelizmente a gente vê aí muitos jovens chorando, muitos pais chorando porque não conseguiram trazer essa mensagem para a própria família deles. Então, o meu apanhado, né, nós fôssemos falar de jiu-jitsu aqui, não daria tempo aqui na rádio. Então, na verdade, a mensagem, eu creio que é uma mensagem, como usar o jiu-jitsu isso para a sociedade, é esse tipo de mensagem que eu tento passar. A mensagem de família, respeito e seriedade, para que você tenha um bom futuro. Porque acaba melhorando o rendimento na escola, com certeza. O respeito aos pais, a disciplina do aluno, não é isso? Sim. Esporte também é cultura, né? Com certeza, o esporte... É isso aí. Há várias estatísticas de grandes países aí há muito tempo que é o seguinte, o esporte transformou aquela sociedade. Infelizmente no Brasil, o Robson tinha citado sobre o judô. O judô é um esporte olímpico quando se fala em Olimpíada de alcance mundial, o jiu-jitsu não é olímpico. Porém, o que acontece? Hoje, há muitos amigos meus, ex-alunos, que vivem do jiu-jitsu na Europa, vivem em países como Emirados Árabes, que o governo incentiva. Vocês sabiam, por acaso, que nos Emirados Árabes é matéria escolar obrigatória? Até temos aqui um amigo que citou, é matéria obrigatória, porque viram o benefício, o príncipe de lá viu qual é o benefício. Na Europa, como na Dinamarca, alguns países que eu pude visitar, existe já programas onde o jiu-jitsu colabora, programa de educação, colabora com a formação do jovem. Infelizmente, no Brasil, onde não é invenção nossa, mas que nós resgatamos e está saindo daqui para o mundo, não é valorizado. Hein, Júlio, parece que é até uma coisa interessante, um paradoxo. Enquanto em algumas escolas, algumas pessoas lutam para que não exista mais autoridade, não exista mais hierarquia entre professores e alunos, a gente vê que no mundo das lutas é o contrário. E são esportes que estão crescendo, os jovens estão correndo para entrar nas academias e ali justamente se propaga isso, né? Respeito aos mais velhos, né? Hierarquia e disciplina. Eu me lembro que no meu tempo de criança, se eu vacilasse com o mestre,
era uma sova de faixa. Na brincadeira, né? Mas era uma sançãozinha, né? Então, parece que os jovens não descartam hierarquia e disciplina, muito pelo contrário, né? Eles correm para dentro de locais que têm hierarquia e disciplina. Se você me permitir, eu vou falar um detalhe aqui muito interessante. Nós tivemos agora, no último dia 11, a nossa graduação, né? No caso da equipe. E lá estavam presentes mais de 200 pessoas. E nós temos como tradição, não deixa de ser um rito de passagem, quando o jovem ele conquista a sua próxima faixa, ele passa pelo corredor, um corredor de fachada, mas que ninguém machuca. Eu estou supervisionando isso. Diretamente, eu sou o primeiro a dar a primeira fachada. E eu aderi que, devido a essas mudanças do país, que crianças não passassem. Mas eles estão há 2 anos me perguntando por que nós não podemos passar no corredor. Falei, porque vocês são crianças. Dessa vez fizeram uma pressão tão grande que eu virei e parei a graduação e perguntei aos pais, vocês dividem essa responsabilidade comigo? As crianças estão perturbando para passar no corredor. E eu perguntei, não tem problema nenhum com o pai que deseje que o filho não passe ali no corredor e que as crianças também. Pois bem, 2 pequenininhas de 4 anos ficaram com medo, não passaram o restante dos pais. Vamos lá. Eles ficaram super felizes de ganhar aquelas fachadazinhas, claro, né, com a força dosada, e se sentiram mais importantes de estar no meio daquilo ali. Sendo que a disciplina não quer dizer que é pela fachada. Na verdade, são as exigências que fazemos e as regras que citamos, e eles saem jovens muito melhores. Meus filhos são faixa preta, são professores, o Júlio Machado e o Yuri Machado, um é advogado, o outro é professor de educação física, nunca precisaram largar o estudo para se formar de jiu-jitsu. Um é lutador de MMA, pergunta quantas vezes já brigou na rua. Nunca. É uma fera dentro do octógono, mas nunca brigou. É um exemplo, e são vários jovens assim. Se o país tivesse essa formação, hoje a gente teria muito menos problemas com esses jovens que vivem na criminalidade. Disciplina é tudo, né? Com certeza. E é o que a esquerda hoje em dia não faz. Não tem disciplina. Não, é a doutrinação. Só estão preocupados em doutrinar. Estão preocupados em dominar, né? Eu vejo que, na verdade, querem dominar de uma certa forma. Então, errado, né? Erradamente, né? Erradamente. Júlio, tem mais uma questão colocada para você. O evento foi de grande sucesso e interessante que algumas pessoas pensavam que as arenas iam ficar inutilizadas depois da Olimpíada, né? E a gente, com esse grande evento aí, fala que a gente entende que nós temos gente para ocupar todos esses espaços, né? Que alguns dizem que foi o legado, não é isso? O legado olímpico. Fala aí, Emílio, tem uma questão para você, interessante. Pois é, professor. Polêmica. O jiu-jitsu hoje está ocupando o lugar do futebol como esporte de massa? Qual a sua opinião a respeito? Eu vou responder isso, mas eu queria mandar um abraço para o Coronel Barros, que está ali responsável pela Arena Olímpica. Ele, apesar de ser militar, e nós tivemos o aparato total do Exército Brasileiro lá durante o evento, ele é um cara que é o seguinte, falou, Júlio, vamos juntos com outras federações, vamos salvar isso aqui, já que o governo deixou essa missão para a gente, não vamos deixar estragar essa grande obra. E juntos estamos procurando, né, porque aquilo ali tem uma manutenção muito, muito cara. Então, de uma certa forma, a gente pode entregar ao povo aquilo que foi dinheiro do povo, né? Na verdade, né? O povo que investiu ali não pode ficar largado. Era só isso. Mas vou respondendo a sua pergunta sobre o jiu-jitsu tomar lugar do futebol. Como esporte de massa, né? Como esporte de massa. Emílio, né? Isso. Emílio, eu vejo da seguinte forma, o futebol é algo que a gente já nasce, né? O primeiro brinquedo que se dá para uma criança é uma bola. Já está no sangue. Já está no sangue. O futebol é algo que, né, infelizmente, por algumas elites, por muitos anos foi usado como, né, massa de manobra, como pão e circo, né? Exatamente, eu costumo falar isso também. Isso, então quer dizer, distraindo, o pessoal não reclama, infelizmente. Mas o que acontece? Trazendo para o dia de hoje, né, fazendo uma comparação entre futebol e jiu-jitsu, que na verdade não é só jiu-jitsu. Existem outras lutas também que estão ganhando muito espaço, como o Muay Thai, o próprio boxe. Eu tinha falado no começo sobre a questão de, antigamente, era muito terreno baldio, muito campos de várzea, não é, meu amigo? Tinha muito. Muita coisa. Então, a gente tinha a possibilidade, qual era a tua brincadeira? Uma bola de meia, de poder jogar futebol com a bola de meia.
Hoje esses terrenos se transformaram em condomínios. Então, para você jogar bola com teu filho, hoje você tem que alugar por hora uma arena cercada. Então já começa... De grama sintética. Né? Isso, de grama sintética. Já começa a elitizar por aí. Sendo que aquilo que era super elitizado, né, na época do começo, né, nos anos 40, 50, o jiu-jitsu, que era dado para os presidentes, hoje ele se espalhou de uma tal forma que o camarada pega placa de papelão, caixas de papelão e treina em cima daquilo ali. E descobriu como precisam de 2 com vontade de treinar e um professor. O restante rola. Se vai alcançar o futebol, eu creio que ia demorar muito, porque talvez vai vir de fora para dentro. Também não tem um investimento também da grande mídia. Não tem investimento nenhum. Na verdade, não tem investimento nenhum. Vamos ser direto, não tem. As associações privadas tentam buscar, mas parece que não chegou ainda ao conhecimento do governo como pode ser útil para os jovens do Brasil, entendeu? Como pode ser útil o jiu-jitsu na formação dos jovens do Brasil. Então, na minha opinião, ainda está muito longe de ser um esporte que venha substituir o futebol no Brasil. Porém, em boa parte do mundo, já é conhecido como o brasileiro. O brasileiro, através dos eventos que vieram do UFC aí, tudo, o brasileiro é o país do futebol e o país do lutador. Em Júlio, jiu-jitsu também. O que me chamou a atenção, e foi até o que me fez te chamar aqui, né, com a permissão do pessoal, né, conversando, foi que eu vi algumas fotografias, né, e quando eu vi os números, 500 atletas aproximadamente, eu vi que foram 500 famílias ali representadas, né? E é diferente do futebol, que são 22 jogando, futebol de campo, tênis, são 2 pessoas jogando e às vezes um estádio cheio. E naquele caso ali não, foram 500 atletas e 500 famílias, quer dizer, muita gente, 500 famílias, você envolve pai, mães, irmão, tios, primos. Então o jiu-jitsu, no meu ponto de vista, é um esporte mais família do que futebol. Você falou aí dos pais presentes. Concorda com isso? Não, com certeza, eu concordo plenamente. Queria também relembrar, Robson, que na verdade o número de 500 para a nossa instituição, para a Liga de Jiu-Jitsu do Sudeste, foi um número pequeno e não é desculpa isso, mas a verdade é que o país estava todo ligado na Copa. Cada final de semana que tinha cada jogo tinha um churrasco com cerveja, com tudo, então todo mundo estava ligado. E isso não foi o meu evento, foram 3 eventos, diminuiu o número de participantes, mas a média dos nossos participantes em eventos agora está na média de 900 a 800 pessoas por evento. Mas essas 500, como você falou, estavam acompanhadas ali de vovó, não vem só o papai e a mamãe, não. E nos nossos eventos a gente tem um mecanismo de inclusão. Eu sempre conversei com o Robson, né, que é sociólogo, e sempre falei com ele, inclusive me ajudou nessas ideias, como nós poderíamos usar o jiu-jitsu como atrair mais, incluir mais, como uma ferramenta de inclusão social. E nós bolamos o seguinte: antes, né, quando você vê um campeonato de futebol, chegam lá 10 times, você vê lá, o primeiro ganha troféu, medalha e o resto vai embora, de mão vazia. Acontecia isso também em nossos eventos. Tinha uma chave lá, né, explicando para vocês de modo rápido, uma chave de crianças de 7 e 6 anos, 6, 7 anos. E aí tem 15 garotos lutando lá. 3 sairiam com medalha e o restante voltava com os olhos tristes. Nós observamos isso e percebemos que é o seguinte: não estou incluindo essa criança. Eu não estou conseguindo trazê-la para mim. Então, nós criamos um mecanismo de medalhas para os 3, né, medalhas maiores para os 3 vencedores, primeiro, segundo e terceiro lugar, e medalhas de participação para que aquelas crianças, que seja de comunidade, que seja de projeto, pudessem estar bacana, hein? juntos. Para incentivar, né? Isso, a ideia era essa, entendeu? Inclusão. Inclusão social. Isso é importante. Professor, fugindo um pouquinho aqui da nossa sim. pauta, eu como Gosto de política, vamos lá. ex-judoca, não vou falar de política, vou continuar no esporte aqui. Sim. Eu só queria tirar uma curiosidade minha que eu sempre tive e acabei nunca perguntando para ninguém. Qual é a diferença entre o judô, eu como ex-judoca, né? Certo. E o jiu-jitsu, que eu acho muito parecido os dois. Não, a diferença, na verdade, Alarcon. Alarcon, na verdade, é interessante isso. O criador do judô, né, Jigoro Kano, né, era filho de um grande mestre, que antes da criação, todos praticavam o jiu-jitsu, não era jiu-jitsu, o jiu-jitsu.
E essa arte, né, uma arte que na verdade ela vem lá da antiga Índia, daquela região, e o japonês com seus domínios adotou para ele, ela se transformou em uma arte para o samurai. E esse samurai, ela se dividia em várias partes, não só com mãos livres, mas também com mãos armadas. Só que é aquela história que a gente sabe, quando você tem algo que abrange muitos assuntos, você não tem uma direção. Jigoro Kano, que estudou muito, é um cara que se tornou um diplomata, era o diplomata japonês no mundo, ele queria passar essa mensagem. E existia realmente, como o Robson citou, regras que diziam que é uma pena de lesopátria se o cara ensinasse artes que fossem direta do exército japonês. Não poderia. Então, ele transformou a arte. Por isso que é arte marcial, né? Isso, tem a marcial, ver com militar, né? Militarismo, marcial, Marte, Deus da guerra, vinha lá de trás. E ele veio ensinando, e ele puxou, mas as mesmas técnicas do antigo jiu-jitsu para projeções. Vamos dizer assim, ele refinou o antigo jiu-jitsu. Você não vai ensinar uma criança hoje a enfiar o dedo no olho da outra, ou estourar um vaso da carótida, porque não é esporte. Seria uma parte da defesa pessoal, que também tem no judô. E a parte do atemi vaza no judô. Então ele refinou para que isso se tornasse um esporte mundial, até chegar a questão, né, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e ele estreou como esporte olímpico o judô. E aí o que aconteceu? Infelizmente, o japonês, quando viu o grande sucesso do jiu-jitsu pelo mundo, abandonou um pouquinho as técnicas. O que não aconteceu com o brasileiro, com aquela leva de 1910, sim, no navio japonês que trouxe todos os imigrantes aqui, desceram ali verdadeiros guerreiros. E aí foi onde Carlos Gracie, onde, né, o Maeda trouxe aqui. Eu falo Gracie assim porque houveram vários brasileiros, né? Muito, o pessoal da família Fada, vários deles. Por isso que o Brazilian Jiu-Jitsu é considerado até um jiu-jitsu mais original, mais eficaz do que Sim, porque o japonês ele largou, ele abandonou. Se vocês não sabem, existem escolas de Brazilian Jiu-Jitsu dentro do Japão. É um troço até engraçado, né? Brasileiro dando aula de jiu-jitsu lá. Porque, vamos dizer assim, eles abraçaram o judô como uma grande arte, realmente é uma grande arte, é uma arte olímpica, é mais refinado, e abandonaram um pouquinho o jiu-jitsu. Mas, fisicamente falando, diferença. Judô tem regras que limitam mais o judô esportivo, o atleta, a lutar no alto. Também tem a parte de chão, certo? Também tem as finalizações. Os dois são esporte de contato. E já o jiu-jitsu, ele marca pontos numa grande projeção, mas o decorrer dele é mais no solo. Isso, a grosso modo falando. E o jiu-jitsu não termina repentinamente com o ippon como o judô, não é verdade? Não, ele é por pontuação ou por finalização. Sendo que o judô também é por finalização. Porém, se o judoca aplicar o golpe perfeito, né, a queda perfeita, a luta já termina ali. Voltando um pouquinho aqui na questão anterior que o Robson colocou, na questão da família, a participação da família. Sim. Nos estádios de futebol, isso não tem mais acontecido, né? Porque por causa da violência, as famílias se afastaram dos estádios, não levam mais as crianças. No jiu-jitsu não acontece isso, as famílias participam. Não, as famílias estão sempre presentes. E nós, nesse último evento, agora tivemos a possibilidade de observar isso e ver a amizade com qual os professores estão conquistando a cada dia mais. Até porque é o seguinte, qualquer tipo de atitude indisciplinar, a gente não espera que a polícia, igual no estádio, vai lá tomar conta. Os próprios professores vão lá, eles sabem que eles são cobrados, seja ele em qualquer instituição que esteja dando o evento, tem sempre um antigo ali. Esse último evento, por exemplo, nós estávamos com a presença do presidente e vice-presidente da ABIN, JJ, Associação Brasileira Internacional de Jiu-Jitsu, de Mestres de Jiu-Jitsu, né, que é o presidente, o senhor grão-mestre, 9º grau, o Wilson Matos, e o vice-presidente, o mestre Guedes. Então, faixas vermelhas, autoridades dentro do jiu-jitsu, da linhagem dos fadas, e vários outros grandes mestres. Nenhum professor quer ousar a fazer um tipo de indisciplina ali na frente dessas autoridades, porque senão vem descendo a hierarquia, se faz presente até chegar lá no pai do aluno. Olha só, o senhor não pode fazer isso,
com seu filho, porque vai prejudicar. Então, isso que dá um bom resultado. Professor Júlio Machado, nosso tempo aqui já estourou, como o senhor falou. A gente vai ter que convidar o senhor aqui, desde já, para voltar mais vezes, porque o assunto é extenso. O nosso tempo ficou por aqui. Júlio, para terminar, né, queria que tu falasse como é que, aonde que a Liga de Jiu-Jitsu do Sudeste tem a sede, né, e se tem algum evento próximo aí para acontecer. Bom, agradeço a vocês a oportunidade, né? Fico muito feliz de poder falar. Hoje nós temos a sede da Liga de Jiu-Jitsu do Sudeste em Nova Iguaçu, na cidade de Nova Iguaçu, na rua Eugênio Kahn, número 426, bairro Jardim da Viga. Hoje nós fazemos presente pelo Facebook, com a página LJJS, e o próximo evento, nós criamos, né, uma maneira diferenciada, né, de fazer eventos temáticos, né, tanto que esse último evento foi o Samurai Combat, mas nós iremos fazer agora a VIX Cup de Jiu-Jitsu, é uma Copa VIX, nós associamos a guerreiros ao lutador de Jiu-Jitsu, e tem sido um sucesso. Muito obrigado. Professor Júlio, parabéns pelo seu trabalho, que está resgatando a juventude, despertando o sentimento patriótico. Deixa aqui todo o nosso agradecimento aqui, os nossos parabéns aí pelo seu brilhante trabalho. Quero só fazer um comunicadozinho aqui, extraoficial. Muito em breve, o Grupo Pesadelo e Qualquer Político terá uma base, e nessa base nós já conversamos com o Robson, temos muita vontade de ter um evento desse lá. Nós vamos conversar futuro bem próximo para que a gente tenhamos mais um ponto para explorar o esporte. Estaremos presentes, que a linhagem minha é a mesma de vocês. Obrigado. Não quis tocar no assunto não, mas eu fiquei sabendo que o Júlio já promoveu alguns eventos de MMA aí de grande sucesso. Que legal, hein? Mas vamos deixar para vamos botar o assunto em esquerdista contra direitista, a gente guarda lá, não tem problema não. Vamos bater nele. Eu queria dizer o seguinte também, a minha chapa é Bolsonaro, tá? É isso aí, tá em casa então. Eu sou Bolsonaro. Um abraço. Você pode falar isso. Eu sou Bolsonaro. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O Pesadelo de Qualquer Político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Conheça agora um pouco da história dos hinos oficiais brasileiros. Hino do Exército. A Batalha dos Guararapes é assinalada como o momento inicial do Exército Brasileiro. Após romperem com o domínio espanhol sobre seus territórios, os holandeses partiram para a África e América, com o objetivo de manter o monopólio do tráfico negreiro. As invasões holandesas eram justificadas pelo interesse na comercialização do açúcar produzido na região. Depois de muita repressão aos nordestinos, em 1648, os holandeses pretendiam conquistar a região do Cabo, no Pernambuco, através do Recife. Para chegar até lá, eles teriam que atravessar a Estrada da Batalha, onde ficava o Monte dos Guararapes. Porém, os colonizadores portugueses queriam manter sua hegemonia no território brasileiro e estavam indignados com as conquistas holandesas. Portanto, formaram uma frente para impedir a passagem do exército comandado pelos holandeses. A estratégia foi a seguinte: Francisco Barreto Menezes, comandante dos patriotas, ordenou que o indígena Potiguar Felipe Camarão defendesse o flanco direito com a sua tribo, em uma área repleta de matagal. Do lado esquerdo, convocou o ex-escravo Henrique Dias com seu agrupamento negro na região do Morro do Oitizeiro. O centro, próximo ao córrego da batalha, estava guarnecido pelo Terço dos Brancos sob comando de Fernandes Vieira, senhor de engenho português que comandou a infantaria. Na retaguarda, ficava na espreita o Terço Branco sobre as ordens de André Vidal de Negreiros, que facilitava a migração da população sertaneja do Nordeste. Armada a emboscada,
Antônio Dias Cardoso ficou responsável por entrar em contato com os holandeses pela Estrada da Batalha, com mais de 200 homens. Ao confrontá-los, Cardoso atraiu-os até o Boqueirão para chegar próximo ao reforço dos patriotas. Sem saber do que os esperava, os holandeses iniciaram o ataque lançando um regimento pelo flanco esquerdo. Quando o regimento central avançou, deparou-se com uma quantidade de insurgentes inesperada, batendo de frente com o terços de Fernandes Vieira e Vidal de Negreiros. O flanco esquerdo foi completamente derrotado pelos índios de Felipe Camarão. Em fevereiro de 1649, uma nova batalha ocorreu, mas os holandeses foram derrotados pelos patriotas e aprisionados na cidade de Recife, até o ano de 1654. Pela grande insurreição nacionalista, o dia 19 de abril, data do primeiro confronto entre patriotas e holandeses, é considerado o dia da origem do Exército Brasileiro. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. As cores de nossa farda, que brilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva fora dela, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril pelo Brasil do coração. Nosso que faz, e quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo, se dermos por ela a vida, e brilha a glória, cuja vitória. Assim ao Brasil faremos oferta igual de amor filial, e a de pátria salvaremos, e brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Participe, ligue, deixe a sua mensagem. Diga qual é o Brasil que você não quer. Bom dia, povo brasileiro. Meu nome é Márcia e eu sou de Taubaté. O Brasil que eu não quero é com Lula solto. O Brasil que eu não quero é essa quadrilha de comunistas mandando no meu país. Esse é o país que eu não quero. Eu não quero um país injusto, que permitam que prendam
um juiz decente, honesto, trabalhador, de caráter, como Sérgio Moro. Esse é o Brasil que eu jamais quero. Olá, patriotas. Quem fala aqui é Valdivino Ferreira. Eu falo de Brasília, sou de Brasília, e deixando aqui o recado do Brasil que eu não quero. O Brasil, cara, que eu não quero é um Brasil dominado por corruptos vagabundos. O Brasil que eu não quero é um Brasil injusto, onde a justiça, onde o certo é errado e o errado é o certo. Esse Brasil eu não quero. Eu não quero um Brasil com tanta injustiça, com tanto vagabundo solto, com tanto vagabundo querendo soltar vagabundo. Esse Brasil eu não quero. Eu não quero um Brasil onde eu saio, eu não sei se eu vou chegar no lugar que eu deixei um carro, eu vou achar ele. Eu não quero um Brasil com tanta insegurança. Eu não quero um Brasil dominado por vagabundo. Não quero um Brasil dominado por esquerda. Esse é o Brasil que eu não quero. Cleison Bahia, o Brasil que eu não quero é o Brasil que seja controlado por empresas estrangeiras, grupos e cirandas que visam só explorar as riquezas do nosso país, minério, ouro, nióbio, petróleo, gás e todas as outras riquezas, nossas fontes de energia, hidrelétrica, termoelétrica, nosso solo, nossa agroindústria, nossas indústrias. Eu quero que essas empresas sejam na mão de brasileiros para fortalecermos e o capital ficar dentro do país para criarmos uma economia mais forte e soberana. Queremos a Petrobras nossa, 100% nossa, para ser um país soberano e forte. Quero as Forças Armadas fortes, com sua indústria bélica erguida para defender o nosso país e o nosso povo, e só assim poderemos, com estados de Forças Armadas fortes, só assim conseguiremos levar adiante um projeto de desenvolvimento nacional autossustentável e livre das ideologias políticas partidárias, livre do comunismo. Obrigado, brasileiros. Meu nome é Neucino, sou de São José dos Campos, Vale do Paraíba. O Brasil que eu não quero para mim é esse Brasil cheio de corrupção, muita roubalheira. A saúde está muito precária e o ensinamento, a falta de consideração que esses governos têm com a gente é um caso muito sério. Eles não querem saber, para eles está tudo bem, que a infração está normal, sim, está normal para eles, que ganham milhões, ainda roubam da gente. Então, é esse Brasil que eu não quero para mim. Meu nome é Tânia, eu sou do estado do Rio Grande do Sul. O Brasil que eu não quero é exatamente esse que nós estamos vivendo, governado por ladrões, corruptos, onde não temos segurança, saúde, educação e caminhamos a passos largos para virar uma Venezuela. Minha última esperança é as Forças Armadas. Bom dia, povo brasileiro. Meu nome é Márcia e eu sou de Taubaté. O Brasil que eu não quero é com Lula solto. O Brasil que eu não quero é essa quadrilha de comunistas mandando no meu país. Esse é o país que eu não quero. Eu não quero um país injusto, que permitam que prendam um juiz decente, honesto, trabalhador, de caráter, como Sérgio Moro. Esse é o Brasil que eu jamais quero. Olá, patriotas. Quem fala aqui é Valdivino Ferreira. Eu falo de Brasília, sou de Brasília, e deixando aqui o recado do Brasil que eu não quero. O Brasil, cara, que eu não quero é um Brasil dominado por corruptos vagabundos. O Brasil que eu não quero é um Brasil injusto, onde a justiça, onde o certo é errado e o errado é o certo. Esse Brasil eu não quero. Eu não quero um Brasil com tanta injustiça, com tanto vagabundo solto, com tanto vagabundo querendo soltar vagabundo.
Esse Brasil eu não quero. Eu não quero um Brasil onde eu saio, eu não sei se eu vou chegar no lugar que eu deixei um carro, eu vou achar ele. Eu não quero um Brasil com tanta insegurança. Eu não quero um Brasil dominado por vagabundo. Não quero um Brasil dominado por esquerda. Esse é o Brasil que eu não quero. Cleison Bahia, o Brasil que eu não quero é o Brasil que seja controlado por empresas estrangeiras, grupos e cirandas que visam só explorar as riquezas dos nossos países, minério, ouro, nióbio, petróleo, gás e todas as outras riquezas, nossas fontes de energia, hidrelétrica, termoelétrica, nosso solo, nossa agroindústria, nossas indústrias. Eu quero que essas empresas sejam na mão de brasileiros para fortalecermos e o capital ficar dentro do país para criarmos uma economia mais forte e soberana. Queremos a Petrobras nossa, 100% nossa, para ser um país soberano e forte. Quero as Forças Armadas fortes, com sua indústria bélica erguida para defender o nosso país e o nosso povo, e só assim poderemos, com estados de Forças Armadas fortes, só assim conseguiremos levar adiante um projeto de desenvolvimento nacional autossustentável e livre das ideologias políticas partidárias, livre do comunismo. Obrigado, brasileiros. Meu nome é Neucino, sou de São José dos Campos, Vale do Paraíba. O Brasil que eu não quero para mim é esse Brasil cheio de corrupção, muita roubalheira. A saúde está muito precária e o ensinamento, a falta de consideração que esses governos têm com a gente é um caso muito sério. Eles não querem saber, para eles está tudo bem, que a inflação está normal, sim. Está normal para eles, que ganham milhões, ainda roubam da gente. Então, é esse Brasil que eu não quero para mim. Meu nome é Tânia, eu sou do estado do Rio Grande do Sul. O Brasil que eu não quero é exatamente esse que nós estamos vivendo, governado por ladrões, corruptos, onde não temos segurança, saúde, educação e caminhamos a passos largos para virar uma Venezuela. Minha última esperança é as Forças Armadas. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Realizações da época do governo militar. Transformou-se o antigo território de Rondônia em Estado de Rondônia, 1982. Dividiram o antigo estado de Mato Grosso em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Asfaltou-se a rodovia Presidente Prudente, São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá. Asfaltou-se, em 1984, integralmente a rodovia ligando Cuiabá a Porto Velho, ex-BR-29, hoje 304. 1.460 quilômetros, antes absolutamente intransitável na época de chuvas. Construiu-se a rodovia Porto Velho, Manaus, Amazonas, 2.305 quilômetros e asfaltou-se toda, abandonada e degradada em importantes trechos. Discute-se ferozmente sua reestruturação integral, tolhendo-se o direito de transitar dos amazonenses por causa do direito ambiental. Asfaltou-se a rodovia Belém-Brasília. Construiu-se a rodovia Cuiabá-Santarém, 1.780 quilômetros, e possibilitou o surgimento de inúmeras cidades do Norte e Nordeste, mato-grossense, como as cidades de Lucas, Rio Verde, Sorriso, Sinop, Guarantã do Norte, Novo Mundo, Alta Floresta, Nova Bandeira e dezenas de outras.
Construiu-se a rodovia Transamazônica, mais de 4.000 quilômetros, que vai de Cabedelo, Paraíba a Lábrea, Amazonas. Ela foi construída como forma de integração leste-oeste, visando atender aos nordestinos, porque os habitantes do Nordeste têm o mesmo direito de viajar para o oeste do Brasil, igual ao Sudeste e Sudeste. Não fosse isso, os habitantes do Nordeste teriam que vir até o sul do Brasil para depois tomarem rumo do norte para chegar a Rondônia. Qualquer pessoa de mediana inteligência consegue ver a importância desse raciocínio. O problema é que ela foi praticamente abandonada por todos os governos seguintes. Às suas margens existiam diversos projetos de reforma agrária, com lotes distribuídos gratuitamente a agricultores. Ainda existem centenas desses assentados vivendo da produção dos seus lotes. É indiscutível que a rodovia cumpre sua função como forma de integração Nordeste-Oeste, na maior parte de sua extensão. Apesar de pessimamente conservada, milhares de pessoas que precisam dela desfrutam e a usam hoje em dia. Construiu-se a rodovia Manaus-Amazonas, Boa Vista, Roraima. Construiu-se a rodovia Castelo Branco-São Paulo, que foi iniciada em 1963, mas foi concluída em 1968. Construiu-se a rodovia Imigrante, São Paulo. Construiu-se a rodovia Rio-Santos, inaugurada em 1985. Construíram a rodovia do Café, Paraná, 1966, ligando o norte do Paraná ao porto de Paranaguá. Construiu-se a BR-277, com 730 quilômetros de extensão, que liga o porto de Paranaguá, Paraná, à Foz do Iguaçu, Paraná, na Ponte da Amizade, interligando-se com a Ruta 7 Transparaguaia. Concluída em 1969, ela é um dos principais corredores de exportação do Mercosul, porque ela liga ao Paraguai e à Argentina. Construiu-se a Autoestrada Freeway, rodovia expressa com 2 pistas de sentido oposto, com um grande canteiro no meio, com 2 faixas de rolagem em cada uma de suas pistas, com 96 quilômetros de extensão, ligando o Porto de Alegre a Osório, Rio Grande do Sul. Foi inaugurada no dia 26/9 de 1973. Descobriram e implantaram a mina de ferro de Carajás, a maior mina de ferro a céu aberto do mundo. Construiu-se a Estrada de Ferro de Carajás, com bitola larga e 892 quilômetros de extensão. Construiu-se o linhão de eletricidade de 900 quilômetros sobre esta ferrovia, para eletrificá-la a Carajás. Pessoal, hoje a gente falou mais das estradas, né? É muita coisa que foi criada no governo democrático militar. Foram 21 anos de governo militar. Ao longo dos programas a gente vai passando aí, porque a lista é muito extensa, né? Então são muitas coisas, tá? Hoje a gente falou aí das rodovias, né? Das estradas que foram criadas pelo governo militar. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. A maior parte da população brasileira é formada por cristãos. Mesmo aqueles que não se confessam como católicos ou evangélicos, normalmente acreditam em Deus ou em alguma autoridade que comanda o mundo espiritual. Mas, mesmo tendo essa fé, mesmo crendo que há alguém que observa tudo, continuamos a agir de forma egoísta, inconsequente, tornando assim o país bem pior do que poderia ser. Hoje vamos aqui conversar sobre a afirmativa que muito se ouve por aí, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A expressão aparece também milhões de vezes na internet. É uma das grandes palavras-chave do Google, inclusive em inglês. No passado era comum que os homens sacrificassem animais a Deus. Essa era a forma estabelecida por Ele mesmo para que o homem pagasse por seus erros, por seus pecados. Porém, como sabemos, após o sacrifício de animais, os homens em pouco tempo voltavam a cometer erros, voltavam a ser injustos. É a nossa natureza. E só quando chegava a época de sacrificar de novo,
é que nos lembrávamos de que Deus existe. Aí, novamente, se sacrificava um animal e aparentemente ficava tudo bem. A coisa soava até como uma espécie de multa, uma dívida a pagar. As pessoas tendiam a achar que poderiam comprar a simpatia de Deus com melhores ofertas, com animais mais gordos, com mais animais. Tudo indica que Deus queria apenas fazer com que os homens parassem para pensar nele e reconhecessem quem ele realmente é. Sendo ele o fabricante dos homens, deixou estabelecido então que haveria um momento em que os sacrifícios cessariam. O próprio Deus sacrificaria em uma oferta derradeira, definitiva, que suplantaria tudo que o homem pudesse fazer. No revelador livro de Apocalipse, no temido livro de Apocalipse, no capítulo 13, lemos que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Isso nos revela que estava tudo preparado desde o princípio. Essa oferta derradeira, esse sacrifício definitivo, não se engane, jamais poderia ser algo feito por um homem. Para ser perfeito, definitivo, foi estabelecido que tinha que ser feito pelo próprio Deus. O Cordeiro sacrificado foi então o próprio Filho de Deus. Como acabamos de dizer, o sacrifício de animais era para apagar os pecados dos homens, torná-los pessoas aceitáveis diante de Deus, mas era algo que durava pouco tempo. Porém, depois da morte de Jesus Cristo, nenhum sacrifício de animais tem o poder de fazer o homem simpático a Deus. São Paulo disse que Jesus havia oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Portanto, o único sacrifício realmente eficaz já foi feito pelo próprio Deus. Por isso, as últimas palavras de Jesus descritas nos vários evangélicos das Bíblias cristãs, tanto católicas quanto evangélicas, dizem: está consumado. Aos homens cabe lutar contra si mesmo, contra seus egos, contra seus desejos. Repetindo a expressão, Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ficamos por aqui, encerrando aqui mais um programa Ordem e Progresso. Gostaria de agradecer ao professor Júlio Machado, presidente da Liga de Jiu-Jitsu do Sudeste, pela participação, ao amigo Robson, professor e sociólogo, ao jornalista Alarcon, do Grupo Pesadelo de Qualquer Político. Queria agradecer aos ouvintes, pessoal que está fortalecendo na internet, Isaac Salazari, Sandra Moulin, Marcos Opala, Creuza Carvalho, Maria Medeiros, todo mundo que está compartilhando, ajudando aí nas redes sociais, no envio de e-mails, no WhatsApp da rádio. Grande abraço a todos. Deus, pátria e família, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Você acabou de ouvir o programa Ordem e Progresso, um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação de Emílio Alarcon. Ordem e Progresso.